Buenos días con los presentes. Sean todos bienvenidos. Soy el capitán de corbeta Superficie, Marcelo Valencia Rivadeneira, oficial alumno de la Academia de Guerra Naval y presentador en esta conferencia. Antes de iniciar, la Academia de Guerra Naval agradece la presencia en esta conferencia virtual a los señores almirantes y comandantes en servicio activo y pasivo, a los señores oficiales de las academias de guerra terrestre, naval y aérea, oficiales de las Armadas Amigas, así como todos aquellos que nos siguen por nuestros medios de comunicación digital, ya que vuestra presencia da realce e importancia a este evento. Continuando con el ciclo de conferencias programado en esta jornada académica internacional del arte operacional en las Armadas Sudamericanas, en esta oportunidad tenemos el placer de contar con la presencia del señor capitán de fragata, fusilero naval, Rafael Pires Ferreira, con el tema Arte Operacional, Visión desde la Armada de Brasil. La modalidad de esta conferencia será la siguiente. El señor expositor realizará la presentación del tema con una duración de 40 minutos, sin interrupción. Posterior a ello, se efectuará una ronda de preguntas y respuestas de 20 minutos. Para el efecto, las preguntas deberán ser remitidas durante el desarrollo de la conferencia al chat de esta sala virtual para su consolidación y presentación al señor expositor. Finalmente, se darán las palabras de agradecimiento y entrega de reconocimiento por parte de un señor oficial alumno al señor expositor. Cabe indicar que las ideas y expresiones del señor disertante reflejan sus opiniones exclusivas y no comprometen a las instituciones a las que pertenecen o han pertenecido. Dicho esto, me permito realizar la presentación de la hoja de vida del señor expositor, la cual, debido a su amplia experiencia profesional, he procedido a sintetizarla. El señor capitán de fragata, fusilero naval, Rafael Pires Ferreira, inició su carrera en la Marina de Brasil en 1994. Desde entonces, ha ocupado diversos cargos en la institución. Entre ellos destacan oficial de operaciones y segundo comandante del batallón de artillería de fusileros navales, comandante de la batería lanzadora múltiple de cohetes Astro e instructor de planeamiento militar y estrategia operacional de la Escuela de Guerra Naval. Tiene una maestría en ciencias navales en la Escuela de Guerra Naval de Brasil y ha realizado estudios en la Universidad Nacional de la Defensa de los Estados Unidos. A lo largo de la carrera ha recibido varias condecoraciones, entre las que destacan la Medalla Escuela de Guerra Naval, por ser la primera antigüedad en el curso de Estado Mayor. Sin más demoras, dejo con ustedes al señor expositor. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, em nome do diretor da Escola de Guerra Naval do Brasil, o contra-almirante Silvio Luiz, pelo convite ofertado à Marinha do Brasil para fazer parte e contribuir com o nosso conhecimento para essa jornada acadêmica promovida pela Escola de Guerra Naval do Equador. Eu vou fazer a minha apresentação em português para até guardar o real significado, alguns conceitos e definições que serão apresentados. Mas, dessa forma, farei uma apresentação pausada e qualquer tipo de dúvida ou falta de entendimento de um termo ou de algum conceito, eu peço que parem a apresentação e apresentem sua dúvida no momento da apresentação, para que a gente não prossiga na apresentação com alguma dúvida que tenha ficado pendente. De qualquer forma, faremos a apresentação de forma pausada para que todo mundo possa compreendê-la desde o início até o final. A nossa apresentação terá como tema a arte operacional com foco na determinação do centro de gravidade. Por uma questão semântica, no Brasil, o processo de determinação do centro de gravidade se divide em duas etapas.
na etapa de identificação do centro de gravidade e na etapa de análise do centro de gravidade. Por uma questão exclusivamente semântica, juntamos as duas etapas desse processo em uma denominação só, que é a determinação do centro de gravidade. Por que o foco no centro de gravidade para essa apresentação sobre arte operacional? Justamente pela importância que tem esse elemento da arte operacional na coerência entre a arte operacional, que é o componente conceitual, e o planejamento detalhado. Como uma reflexão de introdução, eu apresento uma frase do Albert Einstein, que guarda uma estreita relação com a arte operacional. Porque um dos produtos da arte operacional é promover o melhor entendimento do problema para que se possa empregar uma efetiva solução. Então, a partir do momento que definimos de maneira correta qual é o problema militar que está sendo buscado, solucionado, eu tenho uma probabilidade maior de se obter uma resposta, uma solução efetiva. Nossa apresentação será dividida em 2 tópicos. Será uma apresentação didática, tendo em vista que a maior parte do público-alvo são alunos de cursos de altos estudos militares. Então, alguns conceitos serão apresentados de maneira didática, como aprendizado para os oficiais alunos, compartilhando esse conhecimento. Então, inicialmente, iremos apresentar o que é arte operacional e a importância de sua correlação com a teoria da estratégia de Arthur Like, que é a teoria do Ends, Ways and Means. Acredito que a maioria dos militares já conhece essa teoria. Entretanto, faremos a correlação dessa teoria com a arte operacional e também com o centro de gravidade, que é o tópico 2 da nossa apresentação. Para que possamos entender o que é arte operacional, inicialmente faz necessário entender o que é ciência e o que é arte. Para nós militares, a ciência é entendida como a doutrina, as técnicas, as táticas e procedimentos adotados por nós militares. A ciência é de fácil compreensão, de fácil entendimento, tem significados precisos. É branco ou é preto? É ou não é? Não há uma zona cinzenta para a ciência. Ela tem um significado preciso. Já a arte é diferente. A arte ela é um processo cognitivo, ela é um processo da mente, um processo mental. E ela justamente ela busca essas ferramentas da ciência de forma a combinar essas diferentes ferramentas em um arranjo criativo para ser empregado numa situação específica. Ou seja, para cada situação, eu teria um arranjo criativo diferente. As ferramentas são as mesmas. Entretanto, a maneira como elas serão combinadas é que vai diferenciar uma arte da outra. Eu normalmente emprego o exemplo do jogador de futebol. O jogador de futebol, ele primeiro precisa entender a técnica. Como chutar uma bola para o gol, como cobrar uma falta, como cobrar uma penalidade, como driblar o adversário, como conduzir a bola. Agora, a maneira que ele vai pegar todas essas técnicas, esses procedimentos que ele aprendeu previamente e aplicar em um jogo, em uma partida de futebol, é específico para aquela partida e é específico para cada jogador. Cada jogador irá orquestrar, organizar essas ferramentas de maneira diferente, distinta, específica para cada situação. Então, é por isso que, primeiro,
antes de fazer arte, é necessário conhecer a ciência. Então, antes de sermos um artista operacional, precisamos ser cientistas militares. Então, o conceito de arte operacional, ele engloba as habilidades técnicas provenientes das ciências, exatamente o que foi mencionado anteriormente, são as técnicas, táticas e procedimentos. Ele engloba também as experiências, que elas retratam o conhecimento prévio do detentor daquela arte operacional. Qual a experiência de vida, de carreira militar que ele traz? Qual é a bagagem que ele traz até esse determinado momento? Já a sabedoria, ela é o conhecimento da história. E não só da história, mas do entorno, da situação, da geopolítica. E não é somente saber o que está acontecendo, mas saber o porquê de ter acontecido. Não é saber qual foi a decisão tomada por um líder militar ou líder político, mas saber o porquê dele ter tomado aquela decisão. Isso é importante. E, por fim, é a criatividade. A criatividade, ela é inerente de cada artista operacional. Então, é o conjunto de todas essas características que vai fazer com que cada artista empregue a criatividade de uma maneira diferente. É por isso que, ao longo da nossa história, temos grandes líderes que usaram bem a criatividade de forma que puderam elaborar um arranjo criativo que funcionou perfeitamente bem para um determinado problema militar e outros que não foram tão criativos assim. Quando o termo arte operacional surgiu na década de 80, ele trazia o significado, a definição, como sendo uma ponte que liga, conecta os objetivos estratégicos com as ações táticas. Trazendo para a realidade atual e dentro da complexidade do ambiente operacional que se vivencia nos dias de hoje, na atualidade, esse conceito não está incorreto, entretanto, ele está limitado. Não podemos mais pensar em arte operacional apenas no nível operacional de condução da guerra. A arte operacional também pode ser empregada em outros níveis, seja no nível político, no nível estratégico e no nível tático. É claro que vai ter um maior ou menor grau de utilização da arte operacional dependendo do nível de decisão da guerra. Mas ela sempre poderá ser empregada. Esses dois planos cartesianos, eles exemplificam bem em que maior ou menor grau a arte operacional se fará presente. Então, no plano cartesiano mais acima do slide, eu traço uma correlação entre os níveis de guerra e a arte operacional. Então, quanto mais próximo do nível tático, menos crítica será a arte operacional. Menos ela será empregada, utilizada. E quanto mais próximo do nível estratégico ou do nível político, mais a arte operacional será crítica. Ela fará sentido. E a mesma correlação pode ser observada em relação às diretivas que são emitidas pelo escalão superior. No nível tático, normalmente as diretivas elas são mais detalhadas. Elas trazem claramente quais são os objetivos, qual é a missão, quais são as tarefas. E isso limita a utilização da arte operacional. Entretanto, nos níveis mais elevados, no nível político, no nível estratégico, normalmente as diretivas elas são menos detalhadas.
Isso faz com que a arte operacional seja melhor aplicada, porque pode-se usar esse processo cognitivo para melhor entender o problema, para que possamos chegar numa solução mais efetiva. E a arte operacional, ela tem como propósito, assim como eu faço uma correlação, aquela reflexão de introdução da frase do Einstein, identificar corretamente o problema. Então, faz com que eu entenda de maneira melhor qual é o meu entorno, qual é o meu ambiente operacional, entenda qual é a situação e identifique corretamente o problema. Se buscarmos na história a sabedoria, poderemos observar que as soluções que tiveram maior quantidade de erros no emprego da expressão militar do poder foram aquelas situações na qual o problema não foi corretamente entendido. E é para isso que surge a ferramenta da arte operacional. Então, para que possamos atender esse propósito da arte operacional, 4 perguntas precisam ser respondidas. A primeira delas: qual é a situação atual? Então, qual é a situação do nosso entorno? Para isso, fazemos um diagrama de relações com todos os atores envolvidos. Quais são as relações entre esses atores? Pensamos em oportunidades. Segunda pergunta: qual é a situação desejada? Ou seja, qual é o estado final desejado? Aonde se quer chegar? Então, temos a situação atual e temos a situação que desejamos ao término de uma operação, de uma campanha. E a terceira pergunta, que é qual é o problema, é justamente o que impede que a minha situação atual seja a minha situação desejada. Quais são os obstáculos? O que está impedindo o atingimento desse estado final desejado? Esse é o meu problema. E, por fim, a quarta pergunta: qual é a solução para este problema? Que é a minha abordagem operacional, que é materializada pelo desenho operacional, que traz todos os elementos da arte operacional nele. Então, o meu desenho operacional, minha abordagem operacional é o produto da arte operacional. É o que eu vou ter ao final de todo esse processo que a gente chama de componente conceitual da arte operacional. Diante do que foi apresentado como conceito da arte operacional, podemos estabelecer uma relação estreita da arte operacional com a teoria da estratégia de Arthur Like, que é a teoria do Ends, Ways and Means. É uma teoria que também ganhou força na década de 80 e, basicamente, é conhecida também como teoria da estratégia, porque ele define que a estratégia ela se mantém equilibrada em cima de um banco, de uma banqueta, com 3 pernas. Uma perna são os fins, ends. A segunda perna são os caminhos, os métodos, são os ways. E a terceira perna dessa banqueta são os recursos, os meios, que são os means. Para que haja equilíbrio dessa estratégia, é importante que haja harmonia entre essas 3 pernas. Elas devem ter a mesma dimensão, o mesmo tamanho. A minha previsão de recursos, de meios, deve atender exatamente às ações que foram planejadas e aos objetivos associados àquelas ações. Se por algum motivo, e aí é o exemplo que eu dou à direita do slide, se por algum motivo eu não possuo recursos suficientes para as ações que foram planejadas e para os objetivos que foram estipulados, definidos, eu tenho um desequilíbrio dessa estratégia. E essa estratégia ela não se sustenta.
E justamente essa desarmonia, desequilíbrio entre ends, ways e means são os riscos envolvidos para essa estratégia. É claro que nenhuma estratégia está ausente completamente de riscos. Toda estratégia terá algum risco associado a ela. Entretanto, cabe ao planejador, cabe ao estrategista reduzir ao máximo esse risco. Atualmente, essa teoria do ends, ways and means, do Arthur Like, ela é muito questionada. E um estudo próprio realizado no Brasil identificou 3 fatores que devem ser pensados de forma associada, correlata à teoria do Arthur Like. O primeiro dele é o contexto. Eu não tenho como estabelecer um equilíbrio na minha estratégia sem pensar no contexto que ela está inserida. E quando eu menciono, quando eu falo contexto, engloba também outros sistemas adversários e não. Vou dar um exemplo. Eu não posso falar de estratégia marítima brasileira no Atlântico Sul, no Oceano Atlântico Sul, se eu não levar em consideração, se eu não considerar a estratégia de outros países que também têm fronteira marítima com o Atlântico Sul. Com os países da África que têm fronteira marítima com o Atlântico Sul. Porque senão vai ser uma estratégia isolada e ela não vai se sustentar. O segundo fator, eu tive dificuldade de encontrar um termo em espanhol. Acredito que o termo seja mais próximo, o termo mais próximo seja atrativo. Atrativo, que é desejabilidade. Que é o velho dilema da manteiga e do canhão. Numa sociedade como a nossa, num país em desenvolvimento, onde se espera injetar dinheiro, capital, em poderio militar, sempre surge a pergunta: será que é desejável? Será que é atrativo para a sociedade? Será que teremos o respaldo da opinião pública? Esse é o segundo fator. E o terceiro é a sustentabilidade. E quando eu menciono a sustentabilidade, é a que ponto essa estratégia vai conseguir se sustentar ao longo do tempo. Tanto a desejabilidade quanto a sustentabilidade, elas estão muito ligadas ao nível político de condução do conflito. E o porquê? Nós trocamos o nosso presidente de 4 em 4 anos. Estabelecemos uma determinada estratégia definida por um determinado presidente. Se daqui a 4 anos houver uma mudança brusca de presidência, em termos de ideologia, de objetivos, essa estratégia que foi definida previamente não será sustentável. Ela não se sustentará ao longo do tempo. E, normalmente, essas estratégias no nível político são de longo prazo. Então, é outro fator que deve ser considerado. E essa correlação entre a arte operacional e a teoria do Arthur Like, ela se mostra clara nas respostas que são proporcionadas pela arte operacional. Então, quais são essas respostas proporcionadas pela arte operacional? Primeira, quais são os objetivos? A arte operacional, ela permite aos planejadores, ao comando operacional, estabelecer quais são os objetivos, que está associado ao ends, da teoria do Arthur Like. 3 perguntas associadas aos ways, as ações. Então, qual é a combinação de ações que serão empregadas para a solução daquele problema? Onde terá lugar aquelas ações? Quando e qual é a sequência dessas ações?
A quinta pergunta, diretamente relacionada aos recursos, aos meios, aos means, quais são os recursos que serão necessários. E, por fim, a última pergunta, proporcionada pela arte operacional, quais são os riscos que estão envolvidos. Essa representação gráfica ela é importante para que possamos passar para o próximo tópico, que é o centro de gravidade, que mostra a importância que o elemento da arte operacional centro de gravidade tem na correlação da arte operacional com o planejamento detalhado. Então, começamos aqui com a diretiva emitida pelo escalão superior. E na diretiva emitida pelo escalão superior, e aqui eu estou falando do nível operacional de planejamento, nível operacional de planejamento conjunto entre as Forças Armadas. Essa diretiva emanada pelo escalão superior, ela traz o estado final desejado estratégico e traz os objetivos estratégicos. Ao mesmo tempo, no desenvolvimento da arte operacional, respondendo aquelas 4 perguntas que foram apresentadas, os planejadores estão definindo a situação atual, a situação desejada e qual é o problema que impede a situação atual de ser a situação desejada. Partindo do problema que foi definido, corretamente definido, e do estado final desejado estratégico, é definido no nível operacional o estado final desejado operacional. Com base nos objetivos estratégicos presentes na diretiva do escalão superior e no estado final desejado operacional, são definidos os objetivos operacionais. De tal forma que a missão ela tem que, de alguma forma, contribuir, seja diretamente ou indiretamente, para o atingimento tanto do estado final desejado operacional como estratégico, como também dos objetivos operacionais e dos objetivos estratégicos. A partir dos objetivos operacionais, independente da metodologia de identificação do centro de gravidade que será utilizada, a partir dos objetivos operacionais, será identificado o centro de gravidade. Então, o centro de gravidade está diretamente vinculado aos objetivos operacionais. Identificado o centro de gravidade, será feita a análise do centro de gravidade, sendo definido quais são as capacidades críticas, os requisitos críticos e as vulnerabilidades críticas, e, com base nas vulnerabilidades críticas, serão definidos os pontos decisivos. De forma paralela, já dentro do planejamento detalhado, o Estado-Maior estará realizando o estudo da característica da área de responsabilidade ou as características do ambiente operacional, estará fazendo a comparação dos poderes combatentes, que levará aos fatores de força e fraqueza. Os fatores de força e fraqueza também irão contribuir para a elaboração de pontos decisivos. Então, os pontos decisivos, ele de alguma forma estarão associados ou a alguma vulnerabilidade crítica ou a algum fator de força e fraqueza. Bem, com base nos dos pontos decisivos, serão estabelecidos efeitos associados a ele, e entenda, esses efeitos
são condições pretéritas, são condições que antecipam o atingimento do ponto decisivo. E, a partir dos efeitos, são definidas ações, e essas ações serão utilizadas para a elaboração dos cursos de ação, que na nossa doutrina chamamos de linhas de ação, que são os cursos de ação. E o conceito da operação, que é o documento que formaliza a decisão tomada pelo comandante operacional. Observem, senhores, que do lado da arte operacional temos os objetivos, que são os ends, e temos ações também, que são os ways. Entretanto, na arte operacional, somente é definido o que fazer. O como fazer, que são as ações, entretanto, de que forma elas serão feitas, somente no planejamento detalhado. Apresentado a posição central do centro de gravidade entre a componente conceitual da arte operacional e o planejamento detalhado, iremos agora descrever como é que ocorre a análise e identificação do centro de gravidade. Cabe ressaltar que essa instrução, essa aula, essa apresentação, não busca explorar a definição do centro de gravidade, o conceito de centro de gravidade. E, por isso, a gente apresenta uma diferença entre o enfoque tradicionalista e o enfoque adaptativo. O enfoque tradicionalista, ele tem por base a teoria. O que é o centro de gravidade? E alguns teóricos, como Clausewitz, Echevarria, Milan Vego, eles definem o centro de gravidade ou como uma fonte de força, poder, movimento, que dá liberdade de ação, vontade de lutar, ou como ponto focal de convergência de forças. Entretanto, com base nesses conceitos, surgia uma dúvida dos planejadores de que maneira melhor empregar esses conceitos que foram aprendidos na teoria, que são importantes, é importante entender a teoria previamente, mas de que forma trazê-los para a prática do planejamento. Então, de que forma eu posso utilizar de maneira prática, no processo de planejamento conjunto, o elemento da arte operacional, que é o centro de gravidade. Fruto disso surgiu a corrente adaptativa, o enfoque adaptativo, a visão adaptativa, que tem como principal estudioso teórico o Eichmeier, que já foi mencionado em apresentações anteriores dentro dessa jornada acadêmica. Então, qual o propósito desse enfoque adaptativo? O propósito é permitir que o centro de gravidade seja empregado para o desenvolvimento de cursos de ação mais efetivos, de tal modo que foque tanto o ataque quanto a defesa naquilo que é mais crítico, ou seja, de certa forma, proteger as nossas vulnerabilidades críticas e explorar as vulnerabilidades críticas do inimigo. Terceiro propósito é evitar desperdícios e um esforço periférico, que não seja voltado para o esforço principal. E, por fim, ampliar a eficiência e também promover a economia de tempo, material e pessoal. Fazendo um paralelo desse propósito trazido pela corrente adaptativa com os princípios de guerra, podemos observar que o centro de gravidade, na ótica da corrente adaptativa, ele favorece muito o princípio do objetivo, o princípio da manobra e o princípio da economia de meios.
Agora, cabe ressaltar que o centro de gravidade ele não é uma bala de prata, ele não é a chave para a vitória. Ou seja, é possível identificar corretamente o centro de gravidade e, mesmo assim, ainda ser derrotado, porque ele é uma mera ferramenta. Dessa forma, mais importante do que a definição correta do centro de gravidade ou a identificação correta do centro de gravidade é todo o processo em volta da sua identificação e análise. São as conclusões, os insights, aquilo que é discutido entre o Estado Maior quando do estudo do centro de gravidade. Porque, por mais que o centro de gravidade não tenha sido identificado de maneira correta, se ele foi estudado, se ele foi analisado, ele vai permitir conclusões, insights, que vão auxiliar sobremaneira e significativamente o planejamento. Então, numa visão geral, todo centro de gravidade parte dos objetivos. Do centro de gravidade, o importante é levantar quais são as vulnerabilidades críticas, e essas vulnerabilidades críticas serão importantes para o desenvolvimento dos cursos de ação. O conceito trazido pela abordagem adaptativa e apresentado pelo Dale Eichmeier é um conceito claro, simples e objetivo. O centro de gravidade é o ente primário, e esse termo primário quer dizer de primeira importância, de principal importância, que possui as capacidades críticas para atingir os objetivos da organização a qual pertence. Então, além da clareza dessa sentença, dessa oração declarativa, ele é um conceito que traz uma lógica. Essa lógica será apresentada no próximo slide, e essa lógica permite que ele seja testado, que ele seja provado. E qual seria essa lógica? O centro de gravidade precisa atender a 3 critérios. Primeiro, como já foi falado, definido, ele é o ente primário, de principal importância. Durante uma campanha, uma operação, terão outros entes, outras forças que serão igualmente importantes. Mas o centro de gravidade é aquele que assume uma posição principal, uma posição de destaque. Segundo critério, ele deve estar diretamente vinculado aos objetivos e, consequentemente, ao estado final desejado. Esse critério torna importante para a identificação do centro de gravidade a correta e adequada identificação dos objetivos operacionais. Pois, uma vez que eu tenha algum tipo de erro, incorreção na identificação dos objetivos, provavelmente poderá me levar a um erro na identificação do centro de gravidade. E, por fim, o terceiro critério é que o centro de gravidade ele nunca poderá ser uma entidade de apoio ou de suporte, pois ele é o fazedor. Na doutrina americana, ele é o doer, é aquele que faz, aquele que possui as capacidades críticas que estão diretamente vinculadas aos objetivos da missão. Embora não haja uma obrigatoriedade sequencial entre a identificação e a análise do centro de gravidade, eu vou começar apresentando como é que é feita a análise do centro de gravidade, para que depois eu demonstre como é que é feita a identificação. Essa ordem vai depender da metodologia que será utilizada. Então, a análise do centro de gravidade é uma doutrina consolidada e tem como base os fatores críticos de Joe Strand. Então, definido o centro de gravidade, que é aquele que realiza
que executa as capacidades críticas, é o doer, definiremos quais são essas capacidades críticas. O que são as capacidades críticas? Primeira coisa, são ações, expressa em termos de verbos, ações, que são as habilidades que permitem que o centro de gravidade atinja os objetivos. Definida quais são essas ações que ligam, que conectam o centro de gravidade aos objetivos, são definidos quais são os requisitos críticos. Os requisitos críticos são meios, recursos ou condições que permitem que o centro de gravidade continue executando ou mantendo aquelas capacidades críticas. E, por fim, uma vez definido quais são os requisitos críticos, serão levantadas as vulnerabilidades críticas, que são requisitos críticos, ele por inteiro, ou componente desses requisitos críticos, que apresentam algum tipo de deficiência, de vulnerabilidade, que estão expostos a algum tipo de ação por parte do inimigo, por parte da força adversária. E, mais uma vez, a importância que tem a teoria da estratégia de Arthur Lake também na análise do centro de gravidade. Porque, se observarmos, partimos dos objetivos para se definir ou identificar o centro de gravidade. Então, o estado final desejado e os objetivos, eles representam os ends. As capacidades críticas expressas em ações, elas representam os ways. Os requisitos críticos, que são os meios, recursos ou condições, representam os means. E, por fim, aquelas vulnerabilidades, deficiências, irão apresentar, de alguma forma, riscos associados à sua estratégia. Uma outra maneira gráfica de apresentar a análise do centro de gravidade, ter um melhor entendimento desses fatores críticos, é essa figura que estrutura o centro de gravidade. Ou seja, abaixo do centro de gravidade, teremos as capacidades críticas sustentando o centro de gravidade, e aqueles que sustentam as capacidades críticas são os requisitos críticos, que permitem que aquelas capacidades críticas sejam executadas e sejam mantidas. E alguma falha, seja no requisito crítico por inteiro, ou uma vulnerabilidade, ou num componente do requisito crítico, isso é identificado como uma vulnerabilidade crítica. E qual a importância, uma vez identificado o centro de gravidade, dentro do nosso planejamento detalhado, ou até mesmo dentro da arte operacional, porque ele faz o link dessas duas partes. Mas qual a importância disso? Porque os principais insights da determinação do centro de gravidade é que vão contribuir para a formulação de possíveis pontos decisivos e efeitos e ações que serão empregados e utilizados na elaboração de nossos cursos de ação. Eu utilizo um exemplo da Guerra das Malvinas, embora não pretendo ser enfático e categórico no intuito de dizer que essas informações estão corretas. O que se pretende aqui é justamente mostrar a lógica de como, partindo dos objetivos, chegaremos nas ações que servirão de base para a elaboração dos cursos de ação. Então, estudando qual era o objetivo da Grã-Bretanha, teremos como recuperar as Ilhas Malvinas, reconquistar as Ilhas Malvinas. Qual seria a capacidade crítica associada a esse objetivo? Quais são as ações que precisariam ser executadas para que atingisse esse objetivo? Então, estabelecer o controle aéreo e marítimo local e projetar poder do mar para a terra.
Bem, com base nessas capacidades críticas, foi definido que o centro de gravidade dos britânicos era a Força-Tarefa Anfíbia britânica, que só a Força-Tarefa Anfíbia seria capaz de executar um controle aéreo marítimo e também de projetar o poder sobre o mar. Quais são os requisitos críticos que contribuem, que permitem que o centro de gravidade execute ou mantenha essas capacidades? E os porta-aviões, então, foram definidos como os porta-aviões da Grã-Bretanha, assim como os Harriers, que eram a aviação embarcada desses porta-aviões. E quais são as vulnerabilidades críticas associadas a esses requisitos críticos? E eu listei algumas. É claro que existiam outras, mas foram listadas apenas de forma ilustrativa para que possamos chegar às ações. Então, a ausência de um alerta aéreo antecipado, o número limitado de Harriers. Os porta-aviões foram obrigados a operar afastado das ilhas por conta da possível ameaça. E fruto dessas vulnerabilidades críticas que foram levantadas, fundamentada nessas vulnerabilidades críticas, quais são os pontos decisivos que podemos criar? Então, obter a superioridade aérea, degradar o poder de combate inimigo, e os efeitos, ou seja, as condições pretéritas associadas a esse ponto decisivo. Destruir barcos, aviões, radares, defesa antiaérea britânica. E, por fim, quais são as ações que vão ser necessárias para que se atinja esses efeitos e, consequentemente, se atinja o ponto decisivo. Realizar um apoio aéreo aproximado, a baixa altura, com o superetandar portando o exocet. Então, essa é a sequência lógica para que, a partir dos objetivos, possamos elaborar os nossos cursos de ação. Entrando agora no processo de identificação do centro de gravidade, temos diversos processos para identificar o centro de gravidade. Eu vou apresentar apenas 2 processos, 2 metodologias, mas elas não são as únicas metodologias existentes. Então, a primeira metodologia, que na doutrina brasileira denominamos metodologia dos elementos críticos. Normalmente, essa metodologia dos elementos críticos ela é empregada numa guerra convencional. Por quê? Porque ela fica mais fácil de ser utilizada quando temos acesso à ordem de batalha do inimigo, quando sabemos qual é a ordem de batalha do inimigo. E como é que ela funciona? Nessa metodologia, primeiro iremos identificar o centro de gravidade para que depois possamos fazer a sua análise. Então, sempre partindo dos objetivos, iremos listar as forças críticas do oponente, as forças críticas do inimigo, que, de certa forma, estão associadas ao atingimento daqueles objetivos. Listadas forças críticas, iremos retirar uma a uma dessas forças críticas. Retirada uma força crítica, fazemos a seguinte pergunta: com os demais elementos, com as demais forças, o inimigo ainda consegue atingir os seus objetivos? Se a resposta for sim, aquele não é o centro de gravidade. E aí passamos para a próxima força. Até chegar numa determinada organização, numa determinada entidade, um ente, que uma vez que ele seja retirado, os senhores chegarão à conclusão de que sem aquela força, sem aquele ente, ele não consegue atingir os objetivos. E aí aquele será o centro de gravidade. Identificado o centro de gravidade, dará início ao processo de análise do centro de gravidade,
com a definição das capacidades críticas, requisitos críticos e vulnerabilidades críticas. E, assim, o desenvolvimento dos cursos de ação. A segunda metodologia, que é a metodologia apresentada pelo Eichmeier, ela é melhor aplicada a operações complexas, contra ações indiretas, assimétricas, contra ameaças híbridas, ou até mesmo em operações de estabilização, de imposição da paz, de assistência humanitária. Nessa identificação, começamos fazendo uma análise antes da identificação propriamente dita do CG. Porque, partindo dos objetivos, iremos identificar quais são as ações, os métodos, verbos que devem ser realizadas aquelas ações para que aquele objetivo seja atingido. Definidas as ações, vamos para o terceiro passo, que é listar quais são os recursos e os meios que são necessários para o cumprimento daquelas ações. E aí, verificado qual é aquele recurso ou aquele meio que estará associado a uma maior quantidade de ações, aquele será o centro de gravidade. Então, esse gráfico ele permite ilustrar não somente todas as associações que fizemos ao longo da apresentação entre a teoria da estratégia de Arthur Lake, como também a essa metodologia das capacidades críticas do Eichmeier, onde, na primeira coluna à direita, temos os fins, aqui exemplificado pelo estado final desejado e pelos objetivos. Depois partimos para os caminhos, as ações. Então, listamos todas as ações necessárias para o cumprimento daqueles objetivos. Fazemos uma análise mais refinada, mais detalhada dessas ações, quais são aquelas que são efetivamente críticas para o cumprimento daquele objetivo, essenciais para o cumprimento daquele objetivo. Então, essas ações críticas se tornarão as capacidades críticas. Na próxima coluna, iremos definir os meios, os recursos que serão empregados para o cumprimento daquelas ações. Da mesma forma que foi feito anteriormente, faremos uma análise mais crítica para selecionar aqueles recursos críticos para o atingimento daquelas ações. E aí, depois, teremos que associar todos esses recursos às capacidades críticas. E aquele recurso que estiver associado ao maior número de capacidades vai ser o nosso centro de gravidade, enquanto os demais serão os requisitos críticos. E aí, com base no centro de gravidade, damos prosseguimento à nossa arte operacional, definindo pontos decisivos, efeitos e ações. De forma a exemplificar essa metodologia, eu propus um exemplo. Esse exemplo é meramente ilustrativo para que possam entender como é que funciona essa dinâmica da metodologia dos elementos das capacidades críticas e, mais uma vez, não se pretende chegar de forma contundente qual é o centro de gravidade do Estado Islâmico. Então, levantado, junto de uma turma de oficiais, quais seriam os possíveis candidatos a centros de gravidade, chegamos à conclusão de 5 possíveis candidatos: a liderança, o exército do Estado Islâmico, os equipamentos militares, o financiamento ou mesmo a moral, a vontade de lutar. E colocamos no gráfico que foi apresentado previamente. Então, o estado final desejado do Estado Islâmico é o estabelecimento de um califado islâmico. Quais são os objetivos operacionais para o atingimento desse estado final desejado? E traçamos
destruição/neutralização da oposição na Síria e no Iraque, conquista do território na Síria e do Iraque, e assim vai. Obtenção e manutenção de receitas. Na próxima coluna, quais são as ações necessárias para o atingimento desses objetivos? Conduzir operações ofensivas, destruir, neutralizar a oposição, conquistar e manter territórios, e uma série de ações que deverão ser conduzidas, executadas, para se atingir os objetivos operacionais. E, por fim, uma vez listados meios e recursos, qual é aquele que tem participação em praticamente todas as ações, que é o Exército do Estado Islâmico. E ele foi definido, então, como centro de gravidade. Bem, concluindo a apresentação de hoje, alguns tópicos importantes sobre o centro de gravidade. O primeiro deles, 2 ou mais estratégias simultâneas, cada uma utilizando diferentes forças físicas, podem sim exigir mais de um centro de gravidade simultaneamente. Essa observação ela é muito importante para as forças insurgentes, para os grupos insurgentes. Vou dar um exemplo. Normalmente, um grupo insurgente ele tem um braço, uma vertente armada e um braço e uma vertente política. Eles têm o mesmo objetivo, o mesmo estado final desejado. Entretanto, ele tem métodos de atingir esses objetivos diferentes. Uma vez que os métodos são diferentes, vai me exigir centros de gravidade diferentes, que vão coexistir simultaneamente. O próximo tópico, que já foi mencionado durante essa apresentação, que é a correta identificação dos objetivos. E eu dou um exemplo. Um dos objetivos operacionais que foi definido durante um planejamento realizado com os oficiais alunos brasileiros foi a proteção das linhas de comunicação terrestre, aérea e marítimas do teatro de operações. Bem, será que esse é um objetivo operacional? Será que a proteção das linhas de comunicação marítimas não seria um ponto decisivo? E a maneira de saber se é um ponto decisivo ou se é um objetivo operacional é tentando buscar qual é o efeito mais amplo daquela ação. Então, se pergunta, para que iremos proteger as linhas de comunicação? Para garantir o esforço de guerra. Ok. Para que queremos garantir o esforço de guerra? Para poder conquistar uma determinada região. Tá. Então, o objetivo operacional é a conquista daquela região. E um dos pontos decisivos vai ser a proteção das linhas de comunicação marítimas. Então, por si só, a conquista e estabilização da região de Topázio e a conquista e estabilização do arquipélago de Feno já trariam no seu interior essa proteção das linhas de comunicação. Não seria necessário definir isso como objetivo, porque a partir do momento que eu começo a associar quais são os meios necessários para o cumprimento desse objetivo que foi estipulado, que foi definido, eu abro um leque, uma quantidade de opções de possíveis candidatos a centro de gravidade muito grande, que pode trazer prejuízos à minha identificação do centro de gravidade. E, por fim, o terceiro e último tópico é que o centro de gravidade, sim, pode mudar de fase para fase. Mas, para que isso ocorra, é importante que se defina, para cada fase, um estado final desejado para aquela fase e os objetivos para aquela fase. Porque aí, sim, eu vou conseguir identificar corretamente meu centro de gravidade para cada fase que foi estipulada. Aqui eu dou um exemplo de um planejamento realizado em um curso nos Estados Unidos. Então, para a fase 2,
eu tenho um end state, que é um estado final desejado para aquela fase, e os objetivos para aquela fase. E aí isso me permite ter um centro de gravidade específico para aquela fase. E já na fase 5, que é uma outra postura das nossas forças, eu tenho um novo estado final desejado para aquela fase, com novos objetivos para aquela fase e um novo centro de gravidade. Senhores, eu agradeço a atenção, espero que eu tenha falado de forma pausada e que meu português tenha sido de fácil compreensão e me coloco aberto a qualquer dúvida que, porventura, venha a ser apresentada pelos oficiais alunos. Muchas gracias, mi comandante. A continuación pasamos al periodo de preguntas y respuestas. Buenos días. Soy el capitán de corbeta aviador naval, Cristian Ojeda Flores, oficial alumno del curso de Estado Mayor de la Academia de Guerra Naval. Agradecemos la interesante ponencia del señor capitán de fragata Rafael Pires Ferreira, instructor de la Escuela de Guerra Naval de Brasil. A continuación, se dará inicio con el periodo de preguntas y respuestas. La primera pregunta ha sido formulada por el señor capitán de fragata Douglas Orquera, oficial instructor de la Armada en la Academia de Guerra del Ejército Ecuatoriano. ¿Considera usted importante que en las academias de guerra, tanto de la Armada, Ejército y Fuerza Aérea, se aplique el arte operacional y proceso de planeamiento de forma conjunta para resolver una sola situación problemática militar que permita poner en práctica esta metodología? Normalmente, essa metodologia que foi ora apresentada, ela é aplicada não só pela Marinha do Brasil, mas também pelo nosso Ministério da Defesa. Ou seja, tanto o Exército Brasileiro, quanto a Força Aérea Brasileira, quanto a Marinha do Brasil, aplicam essa mesma metodologia, tanto da arte operacional, como em relação à identificação do centro de gravidade. É claro que, em virtude das características da cultura de cada força, seja da Marinha, do Exército, da Força Aérea, teremos visões diferentes do que possivelmente vai ser o centro de gravidade, possivelmente vai ser um requisito crítico, e diferenciar essa organização, esse ente, é o centro de gravidade? Não, ele é o requisito crítico. Mas, como afirmado ao longo da apresentação, mais importante do que se buscar uma exatidão na identificação do centro de gravidade é que esse processo que foi ministrado, que foi ensinado, ele permite uma série de discussões, de insights, que vai enriquecer o processo de planejamento. E é por isso que ele foi mantido dessa forma. Essa metodologia ela é respeitada e sim aplicada independentemente da força que vai executar esse tipo de metodologia. Então, ela é possivelmente pertinente para qualquer tipo de força, seja ela aérea, terrestre ou marítima. ¿Ok? Muchas gracias, mi comandante, por su interesante respuesta. La siguiente pregunta ha sido formulada por el señor contraalmirante Alejandro Kenny, señor expositor invitado de la Armada Argentina. La pregunta es la siguiente. ¿Considera usted que en el futuro los comandantes deberán ser expertos en arte operacional y centros de gravedad? ¿O los integrantes de su Estado Mayor deberán ser los expertos? Somente eu gostaria de agradecer pela pergunta, uma pergunta muito interessante. Não só o Estado-Maior, como também os líderes, os comandantes, eles precisam ter esse conhecimento da arte operacional e do centro de gravidade. Isso daí é inevitável. Até porque o comandante ele tem um papel fundamental
em emitir uma intenção do comandante, que é um dos elementos da arte operacional. É o que materializa a arte operacional. Então, para que ele possa emitir a sua intenção, é necessário que ele tenha um amplo conhecimento de como é que funciona a arte operacional. É que dentro do tempo que temos para apresentar o que é arte operacional e discutir a arte operacional, não foi possível falar sobre a intenção do comandante, que é um documento extremamente importante e que norteia o trabalho do Estado-Maior. Então, para que todo mundo possa entender e falar a mesma língua, é importante que todo mundo tenha o mesmo conhecimento, tanto de centro de gravidade, quanto também da arte operacional. E é por meio dessa intenção que o comandante vai apresentar a sua abordagem operacional, a maneira como ele vai empregar os princípios de guerra para apresentar uma melhor solução para aquele problema. É por meio da intenção do comandante que ele vai apresentar os riscos que estão envolvidos naquela manobra, naquela operação. Então, sim, não somente o Estado-Maior, como os líderes e os comandantes devem ter um pleno conhecimento de arte operacional y de centros de gravedad. Muy amable, mi comandante, por su atenta respuesta. La siguiente pregunta ha sido remitida por el señor capitán de corbeta Infante de Marina Jainer Albuja Ruales, oficial alumno del curso de Estado Mayor de la Academia de Guerra Naval. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el impacto de las innovaciones tecnológicas militares en el desarrollo del arte operacional y su incidencia en el diseño operacional relacionado con el proceso de planeamiento de operaciones de las armadas medianas o pequeñas? É uma pergunta difícil de responder, porque eu diria que até países desenvolvidos que já veem num futuro próximo, num espaço de curto tempo, essas tecnologias serem implementadas como plataformas não tripuladas e que, de certa forma, sim, vão impactar de alguma forma na arte operacional. E é por isso que o conceito da arte operacional ele não pode ficar restrito a simplesmente conectar objetivos estratégicos às ações táticas. Ele tem que realmente ser entendido como um processo cognitivo mais amplo. Eu costumo utilizar como exemplo, trazendo até para o aspecto civil, não militar, que essas ferramentas da arte operacional também são igualmente úteis. Então, se num determinado momento decidimos ter como objetivo nos divertir com a nossa esposa, com a nossa mulher, podemos traçar uma arte operacional. Então, o objetivo é se divertir. De que forma a gente vai poder se divertir? A gente pode levar a nossa namorada, nossa mulher, para jantar, a gente pode levar ela para assistir um espetáculo musical, a gente pode levar para um cinema. E como a gente vai fazer isso? A gente pode ir de carro, a gente pode ir de táxi. E qual é a sequência que isso vai acontecer? A gente vai antes ao restaurante, depois vai ao cinema. Ou seja, isso é arte operacional. É você orquestrar meios, recursos, com ações em prol de um objetivo. Então, esse pensamento de que a arte operacional ela se limita ao nível operacional, ela acaba dificultando empregar a arte operacional quando se tem uma complexidade do ambiente operacional, inclusive trazido pelas novas tecnologias. Agora, a maneira como isso vai ser feito vai depender da criatividade do artista operacional. E aí isso que vai fazer a grande diferença. Qual é a bagagem que ele traz, a experiência, não só o conhecimento técnico, qual a sabedoria e de que forma ele vai organizar isso de maneira criativa. É esse o grande diferencial a partir do momento que novas tecnologias serão introduzidas no nosso ambiente de combate moderno. Muy amable, mi comandante. Gracias por su interesante respuesta. Por limitaciones de tiempo, se procederá con la formulación de la última pregunta.
la cual ha sido formulada por el señor capitán de fragata de Estado Mayor, Juan Carlos Tello, oficial instructor de la Academia de Guerra Naval. La pregunta es la siguiente, mi cuate. ¿Cuál es la razón para decir que los efectos son condiciones pretéritas? ¿Podría ampliar este concepto, por favor? Essa é a dificuldade entre explicar um conceito em português para o entendimento em espanhol. No Brasil, temos dois conceitos diferentes. Temos o conceito de efeito, simplesmente o termo, a palavra efeito, e o conceito de efeito desejado. O efeito desejado é o que eu pretendo ao final de uma ação. Então, executando uma determinada ação, eu quero obter aquele efeito desejado, o efeito final. A palavra efeito, e somente efeito, dentro da nossa arte operacional, e compondo o ponto decisivo, é uma condição pretérita. O que eu preciso fazer previamente para que aquele ponto decisivo ele seja atingido, entendeu? Então, assim, vou dar um exemplo. Se o meu ponto decisivo é a superioridade, é a obtenção da superioridade aérea, um dos efeitos é a degradação da defesa antiaérea inimiga, ou então a degradação das aeronaves inimigas. Porque para eu obter a superioridade aérea, antes eu preciso degradar aeronaves, degradar a defesa antiaérea. Então, esse é o conceito de efeito. E aí ele estrutura o ponto decisivo. Então, o ponto decisivo é o efeito mais amplo que eu quero atingir. Abaixo do ponto decisivo, eu tenho os efeitos secundários, que a soma desses efeitos secundários me levarão ao atingimento do ponto decisivo. E para a concretização desses efeitos secundários, eu tenho as ações. E essas ações que irão me ajudar a delinear, a desenvolver os cursos de ação. Espero que eu tenha conseguido explicar em português a diferença, o porquê desse termo efeito, que realmente é um termo que, inclusive, no Brasil, causa uma certa complexidade de entendimento. Agradecemos las valiosas respuestas presentadas a este auditorio por el señor capitán de fragata Rafael Pires Ferreira, instructor de la Escuela de Guerra Naval de Brasil, que fomentan el intercambio de los conceptos doctrinarios con otras armadas de la región y contribuyen con el perfeccionamiento de los señores oficiales alumnos de la Academia de Guerra Naval. De la misma forma, agradecemos a todos los participantes por sus interesantes inquietudes. Muchas gracias. A continuación, se darán las palabras de agradecimiento a nombre del señor capitán de navío de Estado Mayor Conjunto, Carlos López Olivares, director de la Academia de Guerra Naval. Buenas tardes. Soy el capitán de corbeta superficie César Ramos Hernández, oficial alumno del curso de Estado Mayor. De acuerdo a la conferencia presentada, se puede resaltar que el arte operacional da como resultado una dirección general para alcanzar los objetivos. No se limita a un nivel específico de la conducción de la guerra. Así también se detalló la relación entre el arte operacional, teoría, fines, caminos, medios y riesgos. De la misma forma, la importancia del arte operacional y la planificación detallada. Finalmente, se aclararon conceptos sobre el centro de gravedad mediante el enfoque tradicionalista y el adaptativo, así como las metodologías para identificar los centros de gravedad en base al combate convencional o a las nuevas amenazas asimétricas. A nombre de la Academia de Guerra Naval del Ecuador, hago extensivo a usted, señor comandante, la felicitación y el reconocimiento respectivo por la notable conferencia realizada el día de hoy.
a Escola de Guerra Naval do Equador, queremos expressar nosso profundo agradecimento pela palestra ministrada na ocasião da Jornada Acadêmica Internacional sobre Arte Operacional, a qual abrilhantou de forma espetacular sobre os conceitos utilizados na Marinha do Brasil. Nós apresentamos nosso protesto de elevada estima e apreço, esperando ter a alegria do desfile em outras oportunidades, para o qual dou leitura ao presente diploma. Academia de Guerra Naval otorga el presente reconocimiento al señor capitán de fragata Rafael Pires Ferreira por su brillante participación como expositor en la Jornada Académica Internacional de la Academia de Guerra Naval con el tema Arte Operacional, Visión desde la Marina de Brasil, realizado en este Instituto de Perfeccionamiento. Guayaquil, 7 de mayo del 2021. Firma, Capitán de Navío de Estado Mayor Conjunto, Carlos López Olivares, director de la Academia de Guerra Naval. Muchas gracias. Eu agradeço mais uma vez o convite realizado pela Escola de Guerra Naval do Equador, ressaltando a importância desse fórum de compartilhamento de conhecimento entre os diferentes oficiais de marinha das nossas armadas sul-americanas. Então, é de extrema e significativa importância essa iniciativa realizada pela Armada do Equador, agradecendo mais uma vez por essa participação. Muito obrigado. De esta manera, damos por finalizada esta conferencia magistral. La Academia de Guerra Naval agradece a todos los presentes por su asistencia e invita muy gentilmente a continuar con nuestra próxima conferencia a las 14:00 horas, la cual será disertada por el señor capitán de fragata Estado Mayor Galo Andrade Daza, con el tema Arte Operacional, Visión desde la Armada del Ecuador. Muchas gracias.